No, ¿puede hablar? Buenas noches, amigos de Pueblos Libres, Purificación, Zona del Hervidero Paysandú. Estamos una vez más con estos mano a mano que empezamos a hacer este año. Y bueno, le voy a comentar a la gente que no me conoce, que está conectado, que ya veo que hay varios conectados. Me llamo Carlos Fagundes, soy de la ciudad de Salto, Uruguay. Y bueno, le comento que desde el 2018 estoy haciendo eventos de encuentros de historiadores, presentaciones de libros, todo vinculado al artiguismo, a las misiones jesuíticas y a lo guaranítico. En su momento en el centro visitante de la Meseta Artigas de forma presenciales. Después con la pandemia y al no estar más en Meseta Artigas empezamos a hacerlo de forma virtual, donde fui conociendo a muchas personas. La cultura une muchas personas y une toda la región, porque hay motivos que unen toda la región. Y bueno, en esta ocasión estoy con mi amigo, con un señor que ya conozco porque ya he participado en nuestros eventos, escritor, tiene una maestría en desarrollo económico y social, investigador, y una persona que se puso la camiseta de esto que es lo gesístico guaranítico. Ahí está, justamente está con una camiseta. Y bueno, José Roberto Oliveira de Santo Ángelo, Brasil. Y bueno, buenas tardes, José Roberto. Buenas, é um prazer, Carlos, estar falando contigo e com toda a tua audiência. É muito importante falar sobre o que vamos falar hoje, especialmente no Uruguai, por toda a história comum que temos. Então, será um prazer muito grande estar com vocês. Lo que yo les quiero preguntar para arrancar, ¿no? ¿Por qué el nombre de la charla así? ¿Por qué esa vinculación jesuita y guaraní en la formación del Uruguay? ¿Por qué el nombre de esa? Carlos, é muito importante que sempre pensemos há quanto tempo vive pessoas onde vivimos hoje. Aí no Uruguai, pelo menos há 8.000 anos vive pessoas. Anteriormente, pessoas do período de Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, depois pessoas do Neolítico, e aí neste período, então, pessoas de diversas nações indígenas, como charruas, minuanes, guinoas, especialmente vocês que estão aí em Salto, não? Há muitas circunstâncias históricas escritas sobre Salto e sobre os guinoas. Bueno, então, depois vem o período, exatamente o período jesuítico, nesta ocupação que se dá ao norte de Rio Negro, toda a grande região, aí, um terço importante do Uruguai de hoje, a ocupação jesuítica e guarani, através da ganaderia, das estâncias, e que ocuparam durante muito tempo todo esse grande território, com uma série de estâncias de Japejú, de San Miguel e tantas outras reduções que também tinham espaço de criação de ganaderia aí nesse lugar. Então, agora, uma série de escritores de vocês estão falando sobre isso. Por exemplo, meu amigo Juan Carlos Palacios escreveu Venimos de Pueblos Incendiados, que é muito importante, uma escrita importante, que é de um período pós-jesuítico e do momento em que Rivera ocupou o território com os guaraníes. Veja, é muito importante. Naquele período, Rivera levou para o Uruguai cerca de 6.000 pessoas cristãs guaranis, já cristianizados há muito tempo, em 1828, e que formaram uma parte importante do Uruguai. Veja,
6.000 pessoas. Veja que em 1828, Montevideo tinha 9.000 pessoas. Então, veja, era um volume muito importante e que trabalhou, entrou em todo o Uruguai e ocorreu o processo de mestiçagem e que quase todos nós, tanto aqui no Rio Grande do Sul como aí no Uruguai, não falamos sobre isso. Por quê? Porque as famílias têm vergonha disso. Então, é um tempo agora de clarear essas coisas. Se você andar aí por Salto, em las villas, los barrios, los interiores mais pobres, você vai ver que as caras que estão aí são caras de indígenas, mesclados, claro, mestiçados com espanhóis aí, não? Acá no Rio Grande do Sul, com espanhóis e portugueses, também alemães, italianos, polacos e tantos outros que vieram depois. Pero há uma raiz genética e cultural em todo este grande território da banda oriental do Uruguai, que nós acá somos da banda oriental, como vocês, não? Então, é muito importante que as pessoas pensem sobre isso, hablem com seus familiares, não? Para saber, bom, de onde veio minha família? Acá, em 1858, todas as famílias que tinham apelido guarani foram obrigadas a poner sobrenome português. Então, por isso que somos Oliveira, Silva e tantos outros. Eu estou um pouco gripado. Bueno, então é muito importante compreender tudo isso. Daniel Cordazo agora escreveu La Estância de Yapeyú al oriente do Rio Uruguai, ou seja, todo este gran território ao norte do Rio Negro e encontrando estruturas do período missioneiro. Veja, então estamos aos poucos redescobrindo uma história importante que nos une, que nos integra dentro desse grande território. Nós somos orientales, acá e vocês, obviamente, aí em relação ao Rio Uruguai. Carlos. Sí, yo, por ejemplo, en un momento de una charla, por ejemplo, usted me comentó, dice que ustedes se sentían más españoles que portugueses, como que bueno, de mi lado lo entiendo porque usted está hablando de jesuitas que eran españoles y bueno, pero ¿por qué me dijo eso? Que se siente... La historia, Carlos. Cuando hablamos de Colonia de Sacramento, pues. Sí, la historia misionera de acá es toda una historia de formación española, hispánica. Las misiones brasileñas son la principal experiencia española en territorio brasileño. Entonces, toda esta historia, el enemigo es portugués, enemigo es São Paulo, ¿no? Que es la base lusa brasileña, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que esta história é de base hispânica e, como tal, assim nos sentimos e falamos sobre isso. Os bandeirantes mataram cerca de 600.000 guaranis, depois vamos aprofundizar isso, entre os ataques e os guaranis levados a São Paulo, não? Então, veja, toda nossa história é uma história comum acá, de Uruguai e de Rio Grande do Sul, e, obviamente, também de Misiones, Corrientes, Entre Rios, Itapúa, Misiones do Paraguai. Então, nós temos uma história comum de los 30 pueblos, que assim chamamos hoje, não? E que nos encontramos todos os anos, temos assembleias todos os anos, nos integramos, temos projetos comunes em la região como um todo. Então, trabalhamos de uma forma cada vez mais de promocionar, de difusionar a história missioneira de todo o que foi jesuítico guarani, sempre pensando que neste território haviam charruas,
que é muito importante no Uruguai, os charrúas, não? Guinoas, né? Minuanes e assim por diante, muitas nações que viviam milenarmente neste território. Nós que somos um pouco de sangue europeu, vivimos há muito pouco tempo aí e acá. Na verdade, que somos muito mais tempo nativos da América, não? E todavia não reconhecemos e não falamos sobre isso. Então, é muito importante que hablemos sobre uma história milenar, multimilenar. Então, essa é o que vamos falar hoje. Sí. Usted tiene para compartirnos algo ahí, creo, ¿no? Mucho. Mucho, bueno. Cuando usted quiera. Voy a preparar Tengo acá. después, en el transcurso le voy a ir haciendo unas preguntas ahí sobre los temas que va a ir tocando. Sí. Pero a ver, ahí va. Se lo ayuda a presentar. No se apresentou. Vamos ver acá. Ahí viene. Ahí viene. Ahora sí. No, parece que no. Ahí salió. Ahí está. No, pero no está la presentación para mí. Ah. A ver, ahora trate de ingresar de nuevo. Trate de ingresarla de nuevo. Deixa eu ver se está aí na pantalla. Ah, não estava aberta. Ah, ahora sí. Agora sim. Ahí, ingrese. Ahí está. Bien. Ahora Roberto va a empezar con la presentación. Sí. Bueno, la idea entonces que hablamos jesuitas y guaraníes en la formación de Uruguay. Bueno. Acá, yo soy investigador, pero yo tengo una serie de negocios acá, la Posada de las Misiones, el Camino de las Misiones, una serie de instrumentos que nos ayudan a colaborar. Ahí está de la primera fase misionera, Caro, que depois usted tiene perguntas para mí. Sí. ¿No? Súper importante lugar de milagros, de cura de câncer e outras doenças. Visitar as missões é dar como um museu em la história de la Paraguaria, as raízes da América Latina. Então, visitar as missões é isto, é compreender as milenaridades, a presença humana de mais de 8.000 anos em toda a região, não? Aí é a figura de uma imagem de São Miguel, onde estão as raízes do Rio Grande do Sul, o mundo gaúcho de nós, porque o mundo gaúcho nasce com a ganaderia de los jesuítas, tanto acá como aí no Uruguai, não? E todo esse jeito, a forma como nos apresentamos, então aí está a essência del gaúcho, está exatamente nas missões, com todo, os cavalos, as vacas, todo. Uma das mais emocionantes histórias da humanidade ocorreu em las fronteiras acá do Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai. Entre 1609, que é a primeira redução, até 1768, que é a expulsão de los jesuítas. Então, este grande território que está ao norte do Rio Negro, todo compunha um grande território de ganaderia, de yerba, de estruturas de las reducciones. Las misiones foram constituídas por uma ideia bastante utópica de moros, Bacon, Campanella, né? Foi a mais original das sociedades realizadas. Habla, por exemplo, Lugon Muratori, que é o principal filósofo italiano de los 1700, habla que é um modelo sem precedentes da sociedade cristiana. Os próprios jesuítas falaram que o que ocorreu aqui comparavam como os primeiros cristianos, né? E eram comunidades onde ocorria a realização ideal do cristianismo. Voltaire chamou de triunfo da humanidade.
Essa é uma imagem de São Miguel, patrimônio cultural da humanidade, onde agora se habla de helenismo sul-americano, que é os elementos da Grécia que foram a Roma e que vieram na América. Outros importantes pesquisadores, escritores do mundo, Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América, nunca esquecendo, por exemplo, a fundição de hierro, a primeira estrutura de acero da América foi acá. Então, muitas coisas se passaram acá. Então, grandes escritores do mundo falaram sobre nós outros, né? Por exemplo, o início, agora, grandes escritores estão falando que o início do cooperativismo no mundo iniciou em las missões jesuíticas guaranis. É uma história para mirar em los detalhes, não uma história para mirar muito rapidamente, porque daí não se compreende perfeitamente todo o que ocorreu. É um lugar também para sentir coisas. Esse é meu braço, de um momento que eu estava aí na ruína todo, não sei como habla em espanhol, mas arrepiado, não? Então, é muito interessante. A herança espiritual espanhola, não? Essa é uma cruz que, inclusive, eu tenho acá, a original, que é de Caravaca de la Cruz, ou seja, toda a história de nós de formação hispânica. A formação da cultura gaúcha, o mate, o cavalo, o assado, o churrasco, falamos acá, né? Tudo isso nasce em las missões, não? E esta mescla, o que eu falei há pouco de mestiçagem, é muito importante para compreender a cada de nós. Claro que muitas famílias tiveram vergonha, queriam ser europeus, espanhóis puros. A verdade é que vieram pouquíssimas mulheres de Europa hispânica naquele período. Casavam os chicos que veniam, casaram com as indígenas que haviam acá, com as guaranias, e aí já os primeiros que os filhos já se registravam como blancos. Há muita documentação sobre isso. Nas origens da América, né, a herança genética e espiritual, é muito importante que compreendamos toda essa milenaridade da presença. Eu falei há pouco sobre isso. Teremos muito mais tempo de indígenas acá em la grande região do que de europeus. Essa é a verdade, mas não se habla muito disso. Acá, então, temos muitos museus importantes na região. Esse é um Cristo crucificado que está aí em São Miguel. E aí Voltaire chamou de triunfo da humanidade. Por quê? Porque é um lugar de fraternidade. Toda esta ampla região do norte do Rio Negro arriba, de fraternidade, de amor, de cristianismo, né? Onde as pessoas se integravam e assim tudo de uma fórmula comunal. Todos trabalhavam juntos e isto hoje é muito raro, não? E eu escrevi vários livros, esse é um deles, que é Pedido de Perdão, o Triunfo da Humanidade, que é um livro que eu conto todas essas 8.000, 10.000 anos até hoje, onde estamos, não? E por que Pedido de Perdão? Porque hicimos com nossos indígenas desde os descobrimentos, não? Então, nós do cristianismo matamos em la América para nos quedar com a terra cerca de 70 milhões de pessoas. Não? Perdão também porque hicimos com a história missioneira. O Uruguai é um bom exemplo que desconhece completamente o que ocorreu aí num território tão importante como o território ao norte do Rio Negro. Né? Então, eu, quando escrevi, pensei em analisar e apresentar hechos que mostram o porquê das missões sejam incluídas pela Unesco como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Temos 7 patrimônios mundiais acá no roteiro dos 30 pueblos. E o que habla a Unesco? É uma experiência econômica e sociocultural sem precedentes na história dos pueblos. O que ocorreu acá é algo extraordinário que nós não conseguimos imaginar em termos de fraternidade, de amor, a verdadeira fórmula
de como Cristo falou que deveriam ser as pessoas e as comunidades, não? O mundo nativo americano, não? Vea, em los descobrimentos que se habla, hoje hablamos ocupação, haviam 2.000 línguas, ou seja, 2.000 nações nativas na América. Os guaranis se habla de 1.400.000 guaranis, divididos em Mibiá, Caiová e Niandeva. Todos sempre em busca de sua terra sem males, que chama Ivi Maranaú, né? E o modo de ser guarani, eles falam de Nhanderecô. Então, nesta ampla região de nós outros, haviam tupis, caingangues, carajós, caáguas, guananás, tapes, araxanes e tantas outras, né, como charruas, minuanos, guinoas. Acá ainda, os guaranis retornaram acá, pero não aqueles cristianizados, porque os cristianizados da época são os que estão no território, nos bairros, nas vilas. Los Mebiá, especialmente, seguiram em la floresta e agora retornaram para cerca de las reducções, não? Então, hoje temos aqui em Santo Ángel aldeias guaranis e em São Miguel também. Bueno, vea, é muito importante compreender toda a história. De 711 a 1492, né, com a expulsão de los mouros, aí de la Espanha e Portugal, se criou a ideia de que todos deveriam ser cristianos, né? Colomb havia nascido em 1450 e veio para cá em 1492. E já em 1494 há uma divisão das terras. Veja que o Rio Grande do Sul, Uruguai, está toda dentro da terra hispânica, ¿no? Del Tratado de Tordesillas. Bueno, los jesuitas iniciam sua tarefa em 1534, ¿no? com Inácio de Loyola combatendo o protestantismo. Saíram a predicar em las Índias, Japão, América, ¿no? Em el primeiro ciclo se convertiu na ordem mais importante da Igreja Católica. Chegou na América Espanhola em 1568, em Assunção, que era nossa maior cidade hispânica, em 1588. Abandonam as missões volantes e fundam inicialmente São Inácio Guaçu, que é onde está Paraguai hoje, não? Depois, no Guairá, que é o estado de Paraná, hoje 13 reduções, outras reduções no Itatim, que é hoje Mato Grosso, e 18 reduções acá onde está Rio Grande do Sul agora. 18, veja, porque se habla muito de los 7 pueblos. Isto é de uma outra história em la segunda fase missioneira. Naquela primeira fase vem a história de Roque González, Afonso Rodrigues, Juan de Castilhos, que são santos da igreja. Acá um mapa da primeira fase com as reduções do Paraná, do Rio Grande do Sul, que está acá, não? Aqui do Mato Grosso do Sul, e acá, então, 18 reduções naquele primeiro período. Aqui, Roque González no meio, à esquerda está Afonso Rodrigues e à direita Juan de Castilhos, que são 3 santos da Igreja Católica, muito importantes. Acá no Caró tem milagros importantes de cura de câncer, e que, na verdade, é o que tornou eles santos da Igreja. É através de uma comprovação científica de milagro que os tornou santos aí no Caró, né? Roque González, então, havia nascido em Assunção, Afonso Rodrigues havia nascido em Salamanca, en la Espanha. Disculpe, Roberto, usted está cambiando la imagen, a mí no me está cambiando la imagen. ¿Qué pasó? A mí no me está cambiando la imagen. Vamos ver acá. Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Eu vou voltar, então. Sí. Retornou, aí está ahora Caró. Sí. Então. Aí está sí. Caró. El Caró é o lugar da morte de Roque e Afonso. É um lugar muito importante, onde há milhares de pessoas todo mês, né? Centenas de pessoas por dia
buscando os milagres e conhecendo a história missioneira. Então, é um lugar muito importante e invitamos a vocês que venham acá. Roque González es el mismo que creó la zona de Encarnación, que creó las misiones jesuíticas, el mismo es. Sí, fue el mayor fundador de reducciones de todos, ¿no? Funda Yapeyú, funda una serie grande de reducciones de aquel periodo de la primera fase. Él era nacido en Asunción. Sí, es en Asunción, ¿no? Y los otros dos en la España. Y él acá era en lugar de la muerte, acá en lugar de la muerte, ese es un lugar que marca los tres santos de la iglesia y es un lugar de oraciones y donde las personas ahí acenden velas y cosas así, ¿no? Entonces es un lugar religioso muy importante, ¿no? Porque es el lugar que llaman de martirio de Roque González y Afonso Rodríguez. Bueno, el Papa Pablo II, ¿no? Fue el canonizador y hablaron mucho en aquel periodo, la canonización en 1983. Entonces, ahí en el Caró, era un lugar donde levan la agua, que es considerada milagrosa. Entonces, las personas que tienen problemas muchas veces no consiguen vir, pero los familiares vienen hasta Caró e aí no Caró levam a água que é considerado milagrosa. Então, a beatificação foi lá em 34 e depois veio o período... Aqui, por exemplo, é um momento de grande movimentação aí no Caró, com muitas pessoas vinda de Paraguai, de Uruguai, de Argentina, do Brasil todo, vendo muitas pessoas aí, especialmente em las romarias. Sí, tiene que ir cambiando la imagen ahí. Sí, acá está cambiando ahí, ¿no? No. Ahora sí. Ahí va cambiando. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno. Ahí está mostrando toda la cantidad de personas. Sí, ahí Asunción de Juí, ¿no? Outro muito importante daquele período é Cristóvão de Mendoza, que é quem trouxe para o lado esquerdo do rio Uruguai a ganaderia e que fez toda a economia de Uruguai, não? É muito importante e pouquíssimo conhecido de vocês. É muito importante a presença de Cristóvão de Mendoza. Há muitos escritos sobre isso, sobre todo. Acá é um monumento de los bandeirantes que está em São Miguel. Aí, pessoas, os bandeirantes foram muito malos, mataram cerca de 600.000 guaranis. Obviamente que não todos reduzidos, não? Alguns reduzidos, mas muitos seguiram em las florestas, não? E os bandeirantes buscavam como escravos para suas lavouras de São Paulo. Aí está um mapa de los ataques bandeirantes. São uma série importantes de estruturas de caminho onde atacaram todas as reduções daquele período. Então, é muito importante compreender também por que aquela tua pergunta, por que eu falei de que os paulistas, essa coisa toda, não? Então, a verdade é que acá nos sentimos muito hispânicos com a história das missões. Esse é Ruiz de Montoya, é quem escreve o Guarani, não? Esse é o dicionário de la língua guaraní, a arte de la língua guaraní, que é o primeiro livro escrito em la América. Então, é muito importante compreender que até a presença de Montoya, a língua guarani era somente hablada. Depois, então, se escreve a língua guarani. Bueno, depois daquele período das 18 reduções, atacada por los bandeirantes, se foram para o outro lado do rio Uruguai. E aí,
há uma peleja muito importante, que é 1641, onde 11.000 pessoas peleiam no Rio Uruguai. Foi a primeira batalha naval da América, onde, então, os guaraníes se organizaram muito e conseguiram contrapor a los bandeirantes pela primeira vez, né? Essa é uma batalha importantíssima, está aí arriba um pouquinho de San Javier, acá em relação a vocês, não? Então, era uma redução muito importante, e essa redução, que depois que chamou Mobororé, foi também formar La Cruz, que está aí na região de Corrientes, hoje na Argentina. Então, a Força Guarani se preparou de forma concreta, decisiva. 4.200 guaranis receberam instruções militares e formaram um troço de guerra importante, não? Com capitão foi Nicolau Niegueru, e assim por diante, uma estrutura grande de guerra, e conseguiram contrapor, então, a los bandeirantes e ganharam. Daquela peleja, de 6.800 bandeirantes, chegaram vivos de retorno a São Paulo apenas 250, o restante foi morto. Então, foi uma peleja importante aí no Rio Uruguai. E que também veja como essa... Por que é importante esta peleja? Porque se os bandeirantes, com um número tão grande, tivessem ganhado a guerra, a batalha, teriam tomado todo o Uruguai até Buenos Aires, toda a circunstância geográfica da América seria completamente outra e não o que temos hoje. Então, a importância, não, do que foi isso. Bueno, depois, então, daí, as 18 reduções que estavam do lado de cá, passaram para o lado aí de Misiones, Corrientes, Entre Rios, e aí se quedaram até 1680, aonde se inicia daí, 1680 funda a colônia de Sacramento, e aí tem toda uma conexão com vocês, né, da questão de Sacramento. Pero veja, é um problema gigante, porque essa era uma construção, um projeto português de los inimigos, e muitas vezes os guaraníes estiveram peleando para os espanhóis, os reduzidos do jesuítico guarani, esteve muitas vezes em colônia de Sacramento peleando pró-hispânico, não? Então, a importância. Bueno, aí vem o segundo ciclo missioneiro, a partir de 1682, que são os 30 pueblos. Los 30 pueblos aí são 7 do lado brasileiro, mais as estâncias, não? As estâncias uruguaias também, que são muito importantes, e 15 em lado argentino e 8 no lado paraguaio, que completa os 30. Aí, não? O segundo ciclo, então, retornaram, obviamente, por motivos econômicos e territoriais, com a fundação aí de colônia, muito importante, para que vinissem para o lado de cá. Aí, então, vêm os 7 pueblos, né? E se quedam, então, 7 mais 15 mais 8, os 30 pueblos. Este é um mapa do período de segunda fase, aonde está a parte do Rio Grande do Sul, aí toda ela ocupada por las missões, aí no Uruguai, del Rio Negro arriba, toda ocupada por las estâncias jesuíticas, e agora com a investigação, está mostrando que havia centenas e centenas de estruturas jesuíticas guaranis no território uruguaio, e que agora vamos cada vez mais ir entendendo o que se passou, o que são as coisas. Aqui o barroco missioneiro, não? E o esplendor de los 30 pueblos. Cresceram muito e realizaram uma das maiores hazañas da humanidade, dicta pelos próprios jesuítas, como a realização ideal do cristianismo. Muratori, Charles Levaux reconheceram como um modelo sem precedentes da história cristiana. Voltaire, né, chamou de triunfo da humanidade, e Montesquieu de primeiro estado industrial da América. Este relógio é um relógio muito lindo que está em La Cruz. É um dos símbolos. Aqui a estrutura, por exemplo, de São Miguel. A igreja, o colégio, as oficinas,
o conjunto das casas, arriba, digamos, mais distante um pouco, estavam os currales, estrebarias, e São Miguel ia deste ponto, aí onde é o patrimônio cultural da humanidade hoje, a 500 quilômetros ao sul, não? Então, ocupando uma boa parte aí do território de Uruguai. Então, essas coisas que conhecemos tão pouco hoje, é muito importante para compreender toda essa coisa, né? Todo o modelo urbanístico, a igreja, a Casa de los Padres, Talleres, Casa de los Índios, Coatiguaçu, cemitério, né? O conjunto da população que chegou a 150 mil cristianos. E sobre essa questão dos cristianos, é muito importante, porque entraram no cristianismo, Carlos, na primeira fase, aí entre 1609 até 1635, e efetivamente depois seguiram se multiplicando dentro do sistema da Igreja Católica. Ou seja, por exemplo, em 1768, que é a expulsão dos jesuítas, havia alguns já com 10 gerações de igreja. Imagina, não era como pensamos hoje, uns indígenas no modelo amazônico com pouca roupa. Não, eram espanhóis, profissionais, fundidores. Imagina aquele que tocava órgano e os outros que trabalhavam em todas as oficinas. Cada redução tinha entre 40 e 50 grandes indústrias que exportavam para o mundo todo. Então, é muito interessante, né? Então, com o desplazamento das reduções e a exportação de yerba, madeiras preciosas, estâncias, se produziram o desenvolvimento. Algumas reduções chegaram a 7.000 indígenas. O número de habitantes chegou a 150 mil. Aí, essa pintura é de um amigo meu, onde mostra um guarani e um charrúa, né, trabalhando com a ganaderia de los jesuítas. Então, vocês veem como é importante compreender este período inicial do Uruguai e de acá do Rio Grande do Sul, porque, repito, nós somos hermanos del mesmo tipo, da forma de pensar e tudo mais. Só que nós acá falamos português, mas a verdade é que somos muito hermanos, os uruguaios e os gaúchos do lado brasileiro, acá no Rio Grande do Sul. Se ha desenhado, fabricado ferramentas para todo, uma estrutura industrial importante. É óbvio que quanto à introdução da indústria foi mais difícil, mas se fabricou de todo, né? Relógios, clarinetes, trompetas e tantas outras coisas. O primeiro taller de impressão de La Plata, aí está a minha remera, cá, não? Na camiseta, onde está mostrando um dos livros que foi impresso. Essa é uma capa de um livro de las missões. O primeiro, então, taller de impressão de toda La Plata foi acá em Las Missões. Nas artes, o barroco se hizo pleno, se mostravam sensíveis, acessíveis, não? Então, o padre Ripario disse que se não tivera a vista os músicos, se creeria que as melhores orquestras de Europa estavam de passo por las Índias. Então, é muito lindo. Bom, por exemplo, em São João Batista, o padre Antônio Sepe, entre a orquestra e o coro, tinha 1.000 cristianos guaranis. Imagina que coisa linda isso. E com as melhores músicas europeias daquele tempo. Os principais artículos exportados por las reducções eram yerba, tabaco, el algodão, açúcar, los tecidos de algodão, los torneados, mesas, armários, baúles de madeiras preciosas, esculturas, pieles curtidas, arneses de cuero, rosários, escapulários, miel, frutas de diversas espécies, cavalos, mulas, carneiros, assim como excedente de diversas indústrias, como de instrumentos musicais. Muito de las orquestras europeias de los 1700 e até quase 1800, tocaram com instrumentos produzidos em Las Missões. Todo era vendido à Europa, Corrientes, Santa Fé, Buenos Aires, Peru,
importavam os materiais necessários, não? Então, aqui tem uma série de lugares muito interessantes para serem visitados. Quanto ao trabalho, em regra geral, se trabalhava 6 horas diárias, não? E havia toda uma organização importante, não? Sobre como se cuidavam das pessoas. Por exemplo, o Cotiguaçu é o lugar onde se cuida das viúvas, dos órfãos. Então, imagine isso, estamos falando de 1600 e 1700. Hoje, nos dias atuais, não conseguimos fazer direto, de forma correta, essas coisas, não? Adoravam o teatro, a dança, havia grandes apresentações. Uma coisa interessante, o jogo de pelota recebia toda a atenção. Padre Cardiel, em domingo, ele vê os guaranis jogando com o pé e com a cabeça. Então, está escrito isso em los escritos de 1700. Então, para pensar, será que o futebol não foi organizado por los guaraníes? Bueno, na Europa dos anos 1700, então, por que todo se rompeu? Porque na Europa dos anos 1700, o Tratado de Madrid causou grande reflexo em las missões. As ideias difundidas na Europa causavam grande pavor em las classes dominantes. Acá havia eleições anuais, no final do ano se reunia toda a comunidade e votavam no corregedor. Quem era um corregedor? É um misto de intendente, de presidente do legislativo e juiz do lugar. Então, imagine, por exemplo, você, Carlos, sendo rei aí em Espanha, por exemplo, e sabe que lá no fundo do mundo, onde é tudo o território, há eleições anuais. Então, bueno, isso acabou com grandes problemas para os jesuítas. Bueno, aí depois vem a Guerra Guaranítica, o Tratado de Madrid começa a ser colocado a partir do Uruguai, aí no divisor de águas, aí a partir do litoral uruguaio, aí sube, vem por uma linha seca até Bagé, e aí nesse lugar, então, Cepete Araju falou que esta terra tem dueño, que não era para seguir locando, não? E aí, então, há uma reação ao Tratado de Madrid e uma série de documentos. Eu consegui ir estudando sobre isto e, digamos, tendo a ideia clara. Dentro desse sistema todo, havia Cepete Araju, que era o corregedor de São Miguel, este que disse que essa terra tem dueño. Então, agora é herói guarani missioneiro do Rio Grande do Sul, acá, herói rio-grandense, herói da pátria brasileira, também trabalhamos muito toda a documentação. Há pedido de canonização de 2015 e o aceite do Vaticano em 2017, agora é servo de Deus, porque lutou por sua igreja, por seu povo, e isso está bem interessantemente andando aí em Roma, não? Bueno, como ocorre? Cepete Araju, então, no dia 7 de fevereiro de 1756, é morto, não? Clavam um instrumento em las espaldas dele, lhe dão tiro, ele queimam o corpo de Cepete Araju com pólvora, não? Ainda que estava respirando. E agora se sabe que também cortaram há uma decapitação de Cepete Araju, ocorrendo o martírio. Esse é o lugar da morte de Cepete, que está aí cerca do rio Vacacaí. Então, 3 dias depois da morte de Cepete, há uma peleja, a mais terrível de todas, onde 1.500 guaranis foram mortos em rompimento de palavra, porque se acertou que não haveria peleja nesse dia e somente 3 dias depois. E, na verdade, o que ocorreu quando os guaranis soltaram as armas, aí Portugal e Espanha atacou e le mataram completamente.
né? Bueno, depois, então, se toma o território, né? Foram levados muitos indígenas para formar guaranis cristianizados já, formar Cachoeira do Sul, Gravataí, e o começo da mestiçagem no Rio Grande do Sul, né? E veja, lo mesmo ocorre de muitas maneiras aí no Uruguai. Aqueles que estavam em las estâncias e tudo mais, empieza todo um sistema de mestiçagem e que foram se mesclando com os europeus que chegavam, não? Bom, depois regressam a um destrato do Tratado de Madrid, que chama Destrato del Pardo, de 61, e retornam. E, finalmente, em 1767, os jesuítas que viviam nos 30 pueblos foram expulsos por rei de Espanha. Então, aí termina, na verdade, o final do jesuítico guarani. Se quedam no território muitos guaranis. Por exemplo, em 1828, há uma retomada das missões em nome já de Argentina, daí, que se chamou acá Província de las Missões Orientales do Uruguai, não? E onde se tomou todo esse território por Rivera, que iniciou este governo acá. E, na verdade, não se conseguiu andar com isso, mas, e no final do ano, através de um acerto entre o governo brasileiro do Império e da Argentina, esse território uruguaio é definitivamente libertado, e com isso Rivera vai para o território de ustedes, e aí se torna o primeiro presidente constituinte do Uruguai, não? Que é a criação da República Oriental do Uruguai, que é outra conexão muito importante de nós, e que se habla muito pouco, não? Então, de 1829 adelante, aí vem as emancipações e toda esta coisa da mescla. Aqui estou eu, no meio, aí um português que está no lado esquerdo e um guarani do lado direito. E nós somos a mescla de todas estas pessoas, não? Então, agora, então, nós temos visitas importantes de pessoas do mundo todo que vêm às missões, não, para ver os atrativos turísticos e tudo mais, a gastronomia, né? Aquilo que mais iniciou no período guaranítico, que é o assado. Acá hablamos churrasco, não? Que o padre Antônio Sepe obrigava os guaranis a assar, passar no fogo, não? Acá as missões brasileiras, agora vou passar um pouquinho rápido aí. Acá, então, uma série de coisas para se ver acá. Há muito turismo acá. Então, pessoas importantes brasileiras e de outros lugares que vêm acá, museus, o patrimônio mundial aí em São Miguel, os guaraníes, Carlos, tem sua orquestra, suas apresentações. Aí São Miguel, um espetáculo diário chamado Som e Luz, acá. É o espetáculo mais antigo do Brasil, que toca diariamente. Aí, as missas, casamentos aí em São Miguel. Aí, essa é uma imagem de meu negócio aí em São Miguel, que é um hotel chamado Pousada de las Missões. Haciendas, vinícolas, que tem acá. Acá o Caminho de las Missões, que são caminatas importantes, que se liga acá na região. Assim era São Miguel, assim, toda linda, blanca, não? Antes da destruição. Aí está São Miguel, acá está a Pousada de las Missões, acá que está ao lado, aí a ruína Patrimônio Mundial. Santo Ángel, cada onde eu estou falando contigo agora. Aí uma série de lugares importantíssimos. Aí há uma praça com 30 arcos, onde mostram os 30 pueblos. Uma série de lugares importantes. São João Batista, o lugar da fundição de hierro, a cirurgia de acero, a primeira cirurgia de acero da América. O padre Antônio Sepp era um príncipe. O padre de Antônio Sepp
era o rei de Cauten, que era um condado ao sul da Áustria. Então, imagina o que estava aqui fazendo um príncipe europeu, né? E mais, ele era o principal músico do reino de Áustria, não? Ele era mestre capela do reino aí em Viena. Então, a importância dessas pessoas que estiveram. A harpa paraguaia foi criada cá em São João Batista, lembrando que acá era a Paraguaia, província jesuítica do Paraguai. Então, são lugares que são visitáveis. Acá el Caró, que já mostramos um pouquinho antes, não? Os lugares aí. Acá a Romaria importante que ocorre na região. Assunção de Juí, aonde morreu o terceiro santo da igreja. São Lourenço. Toda a região. Aí caminatas importantes acá na região. São Borja. Não? E outros lugares como São Pedro do Butiá, e lugares lindos aí para serem visitados, né? Aí na Argentina, aí São Inácio Mini, que é um lugar que você conhece muito, aí as caras missioneras que estão muito por aí, eu conheço bastante o lugar e vejo muito estas caras aí, especialmente os pobres da região, a floresta do lado argentino, Loreto, Santa Ana, Santa Maria Maior. Aí mais cerca de vocês, La Cruz, Santo Tomé, Japejú, São Carlos, que está em Corrientes. E aqui no Paraguai, as missões do Paraguai, aí Trinidad, Jesus, aqui a Trinidad ainda, muito lindo, Jesus, São Cosme e Damião, ainda tem missas dentro do que era das missões. Acá São Inácio Guaçu, onde tem 4 reduções, Carlos, que as pessoas vivem ainda nesses lugares. Então, é muito interessante. Santa Maria de Fé, Santa Rosa de Lima, Santiago. No Uruguai, aí há muito para ver, não? O Uruguai precisa descobrir as missões. Isso é em Rivera. Isso é em Rivera. Perfeito, perfeito. Veja, foram levados 70 carretas do que havia de coisas importantes por Rivera aí no Uruguai. E essas coisas agora estão se encontrando em diversos lugares por aí. Acá a ganaderia, as estâncias, estamos descobrindo sedes de estâncias missioneiras do Uruguai, uma série bem importante. Vê aí, Capillas no Uruguai, não? E acá, então, toda a questão. Aqui caminhamos muito, temos caminatas na parte brasileira, caminatas desde Paraguai, Argentina, Brasil, não? As pessoas falam que o caminho das missões me ha traído uma experiência indescritível, desde o ponto de vista emocional, probando limites do corpo físico, alimentando o corpo espiritual, com toda a atmosfera que inunda o caminho, nos llena de forma para desfrutar de sensações inexplicáveis. Bueno, eu passei um pouco mais rápido para que não alcance muito as pessoas. Quando usted habla de la gente de barrio que tiene ese mestizaje guaraní-español, yo creo que lo veo, yo que trabajo para un lugar que está fuera de la ciudad, yo creo que se ve en el campo o se ve mismo en la ciudad porque no va en la situación económica de la persona, sino también en el mestizaje de la familia que venga, y uno lo ve en el campo, lo ve a esa persona que tiene esos rasgos que a veces te dicen, soy descendiente de charrúa, porque el uruguayo tiene su cultura de descendencia charrúa, pero más de unas personas pueden ser descendientes de guaraní. ¿Usted qué dice? Perfecto, perfecto. Imagine aqueles 6.000 pessoas que foram aí em 1828. Claro que muitos morreram, pero óbvio, não? Pero deixaram muitos descendentes naquele período e se mesclaram e se dividiram em todo o território uruguaio. Então, é importante compreender, pero mais importante, de que eram cristianos, não eram indígenas, como pensamos hoje, eram cristianos guaranis, compreende? Por exemplo, no Paraguai de hoje falam guarani perfeitamente, talvez um europeu, não,
vai dizer, não, são indígenas ainda hoje, mas não são há muitos ciclos, não? Então, é uma visão a partir de los ojos de quem vê. Então, em 1828, imagina, aqueles guaranis eram de família de mais de 200 anos de igreja, quando foram a Uruguai. Então, eram perfeitamente gente da igreja, rezavam missa, iam todo dia fazer suas coisas de igreja. Então, é para a gente pensar como as coisas são. Acá temos, então, a nação missioneira. A ideia da nação missioneira é a união de las pessoas que se consideram herdeiros desta história. Então, aí tem as pessoas que criaram essa ideia. Aí está o provincial de los jesuítas de Paraguai, aqui o jesuíta Antônio Bittencourt, não? Acá estou eu, esse é Carlos Bedoya, esse é Julio Vázquez, que são pessoas que se Julio iniciaram. Julio Vázquez lo conozco. Él estuvo acá en Salto con el tema de Horacio Quiroga, presentando. Sí, un amigazo, sí, un amigazo. Trabalhamos mucho juntos. De Posadas. Y este es el documento de creación de la Nación Misionera, ¿no? Onde, aí em 2012, firmamos esse documento e que faz parte da história de toda esta informação, não? Então, por último, bueno, invito a ustedes, então, todos, que venham conhecer essa história toda. Temos com o Uruguai uma história comum, uma história de início de todas essas coisas. Acá no mundo gaúcho, uruguaio e de Rio Grande do Sul, todo começou por las missões, todo começou por la ganaderia, por los cavalos, por las ovejas missioneras, e que se espalharam por todo o território. Então, invitamos que venham redescobrir seus hermanos perdidos do lado de cá del Quaraí, ¿no? Que é o rio que el rio que nos separa, na verdade nos une. Então, queremos nos aproximar muito de vocês, ¿no? Porque é muito importante que estejamos juntos nesse processo todo. Claro. Entonces, volviendo al tema del mestizaje y todo del Uruguay, ¿no? Yo siempre hablo de Artigas y los guaraníes que lo seguían, pero tenía dos motivos Artigas que atraía a los guaraníes. Una que tenía una relación anterior con los charrúas y otra que tenía una formación religiosa que era la misma que tenían los guaraníes que venían de los pueblos. ¿Puede ser o no? ¿Lo ve así? Sí, porque, vea, los guaraníes estiveram ocupando todo esse amplo território das missões, não? Então, é muito importante compreender como todo isso se deu, não? Como estavam, como trabalhavam, não? Como todo se arreglou nesse período. Então, é muito importante compreender. Agora saquei a pantalla que estava. Bueno, é importante compreender esta ocupação completa no norte do Rio Negro, com pessoas, com estruturas, com genética, com cultura, de ganaderia e todo. E claro que quando ocorreu a Guerra Guaranítica e a expulsão de los jesuítas depois, e a expulsão também dos guaranis desse território, vinieron a ocupar a terra os espanhóis que têm os apelidos que você sabe bem aí. Então, é importante compreender que aqueles guaranis que trabalhavam, e também, na verdade, charruas que também estavam juntos muitas vezes. Em la Guerra Guaranítica, muitas vezes os charruas colaboraram com os guaranis em La Peleja. Muitas vezes os minuanes também. Então, porque também sabiam que estavam perdendo o território e que, com a perda do território, perderiam também sua ganaderia e todo que havia entrado por os jesuítas e que era importante para sua alimentação. Veja, aquelas pessoas não morreram
¿Son quién? Los peones después. ¿Comprende? Esas personas son los que seguirán como peones de los españoles, a cada lado de acá de los portugueses, y son hoy, ainda hoy, los pobres de esta ampla región de la América. ¿Comprende? Sí, Entonces, sí. es muy importante compreender. Aí em Salto, eu conheço um pouquinho bem a ustedes. Se você vai em las villas mais pobres, veja as caras das pessoas. E outros lugares aí, acá, Quaraí, Barra do Quaraí, não? Bella Unión, veja as caras das pessoas. Então, é muito interessante pensar que essa história não morreu, que as pessoas, as famílias que produziram essa história estão vivas no Uruguai. Esta história está viva no Uruguai. Então, que vocês possam trabalhar bem nisso, não? Que mais arqueólogos, que historiadores, e que empecem a contar uma vieja história, não uma nova história, uma vieja história que é a história de vocês, uma história milenar de Uruguai, não? Não um Uruguai de 300, 400 anos, mas um Uruguai de miles y miles de años y de la ocupación de las tierras de ustedes. Sí, nosotros tenemos del año 2021, no sé si se acuerda, hicimos una charla virtual donde estuvo Juan Carlos Palacio, estuvo usted, hubo gente de Misiones, de Encarnación, sí, pero también estuvo gente de Montecaseros y todo, pero también hubo gente de Carmen Curvelo, que es una arqueóloga y una antropóloga uruguaya, y bueno, ella habló también, así que después yo voy a compartir el link, antes de cerrar, voy a compartir el link en la charla de YouTube para que vean que hicimos algo completo en su momento. Y bueno, yo creo que lo veo, así como veo en el paraguayo, yo quiero mucho al Paraguay, veo en el paraguayo ese mestizaje de un rostro guaraní con los ojos claros, sí, lo tengo así, un rostro guaraní en la mujer paraguaya, en el paraguayo, en mis amigos. El Papa Francisco habla que las mujeres guardan el guaraní. Claro las que mujeres, el DNA de las mujeres es más sí, propio para guardar el sangre nativo de Yo América. tengo una familia amiga que es de Hernandarias, Paraguay, que yo lo puedo decir, ellos tienen el guaraní ahí y lo tienen en su genética. Hermoso para mí, es algo re lindo porque Jazmín, Keide, Paola tienen esa sangre guaraní que le da algo muy lindo, ¿no? Y aparte veo acá en amigos camioneros que son guaraníes, pero con ojos claros. Y bueno, perfecto, perfecto. Muchos ocuparam todo esse território a partir de especialmente a partir da destruição de Bella Unión, não? Porque Bella Unión não conseguiu progredir. As terras não eram como as rojas de acá, era muito úmido, não se conseguiu plantar bem mandioca e essas coisas. Então, se esparramaram pelo Uruguai, os guaranis daquele período. Pero veja, eram cristianos de igreja. A qualquer cidade que chegaram, Melo, qualquer cidade, lá chegaram como cristianos. Claro. Não mais como indígenas. Claro. ¿Comprende? No, y entonces, se desparramaron. Por ejemplo, Juan Carlos Palacio siempre comenta que un día fue a una zona rural de la ciudad de Artigas y se encontró con una señora que de muchísima edad que hablaba perfecto el guaraní. Perfecto. Quiere decir que era descendiente. En el Uruguay. Ahí vea los nombres de los ríos, como acá en el Río Grande do Sul y todo Brasil. El nombre de los ríos, son todos nombres guaraníes. Sí, alguien les puso. Claro, eso son cosas que están ahí há miles de anos. Deixa eu lhe mostrar um pouquinho minhas coisas acá.
Esse é o livro Pedido de Perdão, o Triunfo da Humanidade, que já está agora na 4ª edição, saiu muito. Eu encontrei um relato de los jesuítas em Espanha, e era um espanhol antigo, e eu passei para português e comentei que é um relato da Guerra Guaranítica. Bem interessante. Esse é um livro sobre desenvolvimento, que é no trabalho de mim. Eu fui professor muito tempo na universidade, não? Então, esse é um livro sobre desenvolvimento. Por que uns lugares desenvolvem e outros não? E, por último, não que é o último, porque hoje terminei de um livro novo. Sí, justamente le iba a contar de qué se trataba el último libro ese suyo. Sim. Não, este é um livro que é desenhado, ficaram 3 anos desenhando ele. Não? Esse é sobre uma guerra que ocorreu no Rio Uruguai, que é Mobororé, uma peleja muito importante e que ocorreu no Rio Uruguai, acá, cerquita de onde nós vivimos acá. Então, aí se encontraram 11.000 pessoas, imagina, num tempo que Buenos Aires tinha 3.000. Então, é uma peleja gigante, não? Bueno, esse livro novo agora vai ser um livro mais sobre o que falam os turistas que vêm acá. Aí no Caró, em São Miguel, os turistas falam que há uma espiritualidade em las missões acá. Desde os milagros, mas também há uma coisa de sentir coisas acá, muito forte assim, não? Então, esse livro vai falar muito sobre a espiritualidade de los 30 pueblos. O que ocorre? O que será que ocorre? E tantas pessoas diferentes vêm para ter experiências espirituais acá em las missões. Esse é o livro novo. Qué bueno. Sí, hay lugares, yo creo que esos lugares donde hubo tanta mística, tantos rezos, tanta energía positiva, que después se transformó en sufrimiento, en muerte y en todo cuando vinieron los bandeirantes, tiene que tener su Tiene las dos cosas. Tiene o que hablan essas pessoas que são mais espiritualistas. Claro. Acá no Brasil são mais, hablam mais que vocês aí, que são muito católicos, assim, não? Acá se habla mais sobre essas coisas. O que habla? De que há um grupo ainda de almas do passado que estão iluminadas e que são os que fazem os milagros. São espíritos buenos. Também há outros que ainda estão em peleja. Então, é uma mescla importante e que cada sente aquilo que seu coração mais está apto a sentir. Yo veo que ustedes están utilizando muy bien el lugar de la forma turística, ¿no? Con todos lo que corresponde. Miles de personas están ahí todo mes. Sí, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene... Yo tengo un negocio, dos negocios. Un negocio en San Miguel, que es un hotel, que es la Posada de las Misiones, que está al lado de la ruina, el hotel do lado de la ruina. Ahí recibimos personas del mundo todo. El camino de las misiones es ese camino que tiene caminatas de 30 días, desde Paraguai, Argentina, Brasil. Tem caminatas de 15 dias de São Borja, pegando no lado brasileiro, aí paralelo ao Rio Uruguai, vendo acá, 15 dias, 9 ou 4 dias. São tramos um pouco diferentes, não? Tem pessoas que não querem caminhar muito, daí caminam 4, 3 dias. Por ejemplo, ¿no? veo acá en Uruguay, me tocó estar trabajando en un lugar histórico, nada valorado, que es la zona donde fue purificación, la zona ahí del hervidero, por eso se llama así la página, donde Artigas tuvo el campamento de purificación, y a veces uno recorre toda la zona de Misiones con sus senderos de creencias guaraníticas, de sus senderos con todas las místicas, ¿no? De guaraníes, y distintos
lugares que podrían también recrearse acá con otros temas, ¿no? Y yo digo, uno aprende del turismo cuando está afuera. Todavía no conozco las misiones del lado de Brasil, Sí. eh, pero, pero la verdad felicitaciones porque están trabajando muy bien en eso. Y yo creo que Uruguay, la parte de las misiones jesuíticas se empezó a trabajar, vi que hay gente que está trabajando en eso, eh, aunque haya distintas opiniones de lo que pasó acá, yo tengo el trabajo ahí en ese evento que lo pueden encontrar en la página que se llama Misiones Jesuíticas y es uno de los videos que está dentro de mi página, donde habla usted, donde habla Palacio, donde habla la gente de Encarnación, habla Carmen Curvelo, la arqueóloga, y yo creo que teníamos camino a los jesuitas porque los jesuitas tenían que llegar al mar para hacer para el lado de Rocha, hay comentarios que se iban para el lado de Rocha, comentan historiadores de los caminos, esos divisiones que se encontraron de piedra para los ganados en la zona de Tacuarembó, en la zona de Paysandú, en la zona de Tambores. Eu fui 4 anos representante brasileiro no Mercosul e trabalhamos muito com Calera de las Huérfanas, Sí, que eram jesuítas de Buenos Aires, que claro. não eram os espanhóis de los 30 pueblos. Então, é uma história bem sofisticada que tem que estudar muito para compreender todo, mas toda a formação ao norte de Rio Negro é uma formação jesuítica de base de los 30 pueblos. Isso é certo. A ocupação e tudo mais. Eu estava averiguando aqui, eu tenho um montão de amigos aí no Uruguai, não? Então, aqui está você, né, Carlos? É importante. O Daniel é muito importante. O Leonardo Martínez, Leonardo que Martínez. está aí cerca de você, ¿no? Juan García, que nos está mirando, Juan García de Quebracho. Maria Esther, lá de Rivera. A Cecília Regules, que tem o hotel aí também, La Estância aí, amiga. O Palácio sempre muito amigo, né? Sí. Muito interessante. Alfredo Morató também é um amigo importante. A Carmen Passarella, que é do Ministério, não? Carolina Lassalt, e assim uma série de outros, José Galván, o Gonçalo. Galván de director de turismo de Paysandú. Perfeito, perfeito. A Doris, que é do Ministério de Turismo de aí. Então, há muito hablamos com as pessoas aí e sempre eu insisto a importância de Uruguai nessa história. Uruguai é muito importante. E como é importante a história das missões para a formação de Uruguai de hoje que conhecemos. Sí, yo por ejemplo veo esas construcciones en la zona del puerto Montevideo, de Rocha, de todo y la mano de obra tuvo que ser guaraní, porque no había tantos españoles para trabajar, así que... Não, e outra mestiza. coisa, não trabalhavam muito como os portugueses, não gostavam de trabalhar, gostavam de mandar. Claro. Gustaban de mandar, no de trabajar. Claro, sí. Claro. Y bueno, mi amigo. Sí, la verdad que es impresionante. Algunos temas no los tocamos porque lo va a tocar. Hay una parte que yo le voy a preguntar igual, pero es tema le comenté que hay un amigo que está haciendo una investigación muy grande y es de todos los bautismos de guaraníes que hay en Uruguay, que Súper lo va a tocar un amigo, que estuvimos hablando y le comenté que hay un amigo que va a estar la otra semana, que es de Sebastián Vallejo de Montecasero, que va a tocar eso porque es parte de su libro. Y bueno, le agradezco mucho, José. Salió Bien. linda, estuvimos practicando de tarde cómo pasar las fotos y eso. Y le agradezco mucho por haberme acompañado y muchas gracias a todos los que subieron. Yo que agradezco porque es muy importante que nosotros possamos irnos integrando, ¿no? Es muy importante
O Uruguai é um país muito importante, é um país hermano, especialmente de nós acá no Rio Grande do Sul. Sí, yo creo que toda la riqueza, así como ustedes comparten toda la riqueza turística que tienen para eso, Uruguay tiene lugares espectaculares turísticos, históricos, Sí, como la sí. Meseta Artigas, como la zona de la Chuy en Salto, que es mal llamado Ayuí, porque ahí estuve mal. Yo le digo el Salto Chico porque la Ayuí es del lado argentino. Yo creo que hay lugares espectaculares que la historia nos une a toda la región, porque eh, en el Ayuí también hubo guaraníes, en la meseta de Artigas, en la zona del hervidero, Artigas tenía guaraníes, en Tacuarembó hay registro de guaraníes y bueno, ni hablar para el lado de Morató y para el lado de toda esa zona. Así que bueno, muchas gracias Roberto por esta hermosa charla, quedó grabada. Eh, ya lo voy a ir a visitar si Dios quiere, o si usted viene por acá, nos vamos a conocer personalmente. Sí. Y bueno, gracias por Perfecto. este mano a mano. Mande a mim depois el link para que ¿Cómo eu no? possa Sí. repartir por acá. Um Bueno, muchas abraço. gracias. Tchau. Muchas gracias Roberto. Un gusto. Abraço. Salió él. A ver. A ver. Ay, la cantidad de gente que entró acá. De cosas. Qué bacana, tengo apagado el teléfono, lo quiero llamar a Roberto. Pará, pará. Ay, lo quiero llamar a Roberto. Pará, mamá. Se me desconectó, se me desconectó. Ay, mira. Seguí el video.